Bom dia, meu nome é Anderson Cleiton, eu sou pastor na cidade de Goiânia. Na verdade, eu atuei como pastor há anos atrás e a pedido do Girata, meu amigo aqui de Goiânia, ele pediu para mim fazer alguns áudios contendo algumas reflexões breves para mandar para ele compartilhar essas reflexões, né? E eu queria, a pedido dele, fazer uma breve reflexão sobre uma passagem que é conhecida de todos os evangélicos que frequentam, têm o hábito de frequentar a igreja, de ouvir pregação, de ler a Bíblia, né? Uma passagem simples, em Mateus, quando diz no Monte do Sermão, ou logo após o Monte do Sermão, né? Jesus diz, logo após não, exatamente no contexto do Monte do Sermão, ou o Sermão do Monte, né? Melhor dizendo, a passagem que diz: vós sois a luz do mundo, e diz que essa luz ela tem que estar em evidência, ela não pode estar escondida, porque a missão, a função, eu diria, operacional da luz é produzir clareza, né? Para que todos que estão no ambiente em que ela está acesa possam ser beneficiados pelo efeito que ela gera, né? Então isso é uma figura usada por Jesus, é uma metáfora, né? Vós sois a luz. Essa expressão luz é uma expressão que já era relativamente conhecida da época, né? Tinha um significado simbólico, né? De compreensão. Quer dizer, isso provavelmente, essa definição que se dava para a luz, provavelmente sofria influências, né? Da literatura sapiencial, uma literatura que sempre relaciona, né, a luz, né? Luz para o meu caminho é a tua palavra, lâmpada para os meus pés. Então sempre relaciona a luz nessa perspectiva de alguma coisa que proporciona o efeito de orientação, né? Então compreensão, orientação mental, moral, né, psicológica, são definições que podem ser associadas a essa metáfora, né? Portanto, quando Jesus diz: vós sois a luz do mundo, o curioso aí é que ele está imputando a uma natureza que deve ser considerada constitutivamente do discípulo, essa capacidade de oferecer uma transformação qualitativa, né, para as pessoas que compartilham o mesmo ambiente, né? Então isso seria basicamente o que se poderia compreender sobre essa expressão, né? Vós sois a luz. Mas curiosamente aparece também numa epístola do Novo Testamento, atribuída à autoria de Paulo, Efésios, né? E essa expressão luz aparece lá no capítulo 5, um pouco abaixo do capítulo 5, onde a expressão filhos da luz, né, é atribuída àqueles que são discípulos de Jesus, né? São os discípulos de Jesus, são chamados de filhos da luz pelo apóstolo Paulo. Curiosamente, ele usa e separa a expressão luz, né? E diz que o fruto da luz, né, portanto, são sintomas de quem se considera sintomas morais que devem ser apresentados àqueles que se consideram portadores dessa luz, portadores naturais constitutivos dessa luz.
Ele usa a expressão agathosune, né, bondade. Ele usa a expressão de kaiosune, que é justiça, e usa a expressão aletheia, que é verdade. Então, bondade, justiça e verdade são os frutos da luz. Portanto, a luz aqui ganha um sentido diferente, né? É um sentido mais claro, um sentido moral, um sentido prático, um sentido que pode ser pensado a partir de uma reflexão ética, né? Quer dizer, justiça é um conceito que, via de regra, a gente usa muito no cotidiano. Bondade também, a gente usa muito o conceito de bondade, né, para se referir a Deus. Deus é bom, ou a uma pessoa que nós conhecemos, aquela pessoa é muito boa. Existe bondade no fulano de tal. A gente sempre está fazendo uso do conceito bondade. E o conceito de verdade, né? São três conceitos que estão dentro de uma unidade semântica, né? Ou de uma sinergia semântica que produz o reforço de um comportamento, né? Que deve ser associado a todos aqueles que se dizem cristãos. Então, quando associando o contexto de Jesus, né, vós sois a luz do mundo, então, já que nós somos a luz do mundo, então existe uma relação de contraste entre luz e mundo, né? Então, o mundo, nas palavras de Jesus, ou dentro do contexto, analisando pelo contraste, né? Essas estruturas textuais, elas dialogam sempre quando a gente lê o texto. Portanto, nesse caso, o mundo seria um antítipo de luz. Então, o mundo é o espaço, né, em que a vida humana se dá e onde as pessoas vivem. E é exatamente para esse espaço que o cristão é enviado com a missão de não ofuscar a própria luz, que é dada pelo próprio Deus, né? Então, vós sois a luz, mas vocês não podem esconder a luz. Então, por que não? Porque o mundo, ele precisa da luz que está em vocês. É mais ou menos nessa perspectiva que se deve entender a relação entre os conceitos luz e mundo no texto, né? Pois bem, mas quando a gente fala de vós sois, né, todo mundo já escutou pregação em cima desse texto, né? E a gente passa esse tempo, a gente escuta na igreja que a gente participa, a gente escuta da igreja que a gente visita, enfim, ao longo da vida a gente ouve várias pregações dando sentidos diferentes para esse mesmo texto, né? E, portanto, é um texto que é conhecido, mas eu não sei se é devidamente compreendido por todos nós. Aliás, a expressão compreensão é exatamente a expressão que o Talmud atribui à metáfora da luz, né? Então, compreensão é, na verdade, um fenômeno que acontece, é a epifania da compreensão quando se está, por exemplo, numa situação como num barco, numa situação no oceano, que a gente não tem uma capacidade de saber para que direção a gente vai ter que seguir para chegar numa terra firme, né? Então a gente tem uma bússola, e essa bússola nos faz compreender que existe terra para a direção tal. Então a compreensão é um fenômeno também que se aplica à interpretação de textos, né? E portanto todos nós, quando lemos a Bíblia, a gente lê com a intenção de compreender o que ela está dito, mas nem sempre a gente empreende o esforço necessário
para descortinar o sentido do texto, sem produzir qualquer tipo de, eu diria, compreensão ou interpretação complementar, secundária a ele, né? Então eu já acho que é devido sempre, diante de pequenas reflexões como essa que eu estou fazendo, e que embora em breve vai estar à disposição de vocês pela via do Hirata, nosso irmão que mora aí com vocês no sul, né, no estado do Rio Grande do Sul. Eu estou falando de Goiânia, né, uma distância muito boa daí do Rio Grande do Sul, né, mas saber que isso não constitui eu diria, uma missão que deve ser desempenhada de tempo em tempo, né? Não deve ser compreendido, mas a luz é uma condição permanente do cristão viver. Então, quando ele diz vós sois, o verbo aí é no presente indicativo ativo, né? O indicativo ativo, o presente indicativo ativo dá a ideia de uma ação contínua, né? Então, luz significa vós sois. A luz significa que a luz deve permanecer presente no cotidiano do processo de vida, no cotidiano no cotidiano de cada cotidiano de um processo de vida, né? Portanto, nós não devemos demonstrar a luz esporadicamente ao mundo, mas a gente deve viver, e a luz deve ser a condição pela qual a gente vive no mundo, vive permanentemente no mundo. É importante a gente ter essa compreensão, porque parece que na prática a gente costuma fazer uma divisão entre espaço sagrado e espaço profano, né? Então, no espaço sagrado nós desenvolvemos um comportamento, né? Uma ética de trato, onde a gente acaba agindo ou reagindo frente a algumas ações de modo diferente daquela como nós fazemos fora desse espaço. A gente, via de regra, se sente mais à vontade em exercer, entre aspas, né, uma bondade hipotética dentro do espaço da igreja do que fora. Por exemplo, para quem tem pequenas empresas, né, para quem tem uma empresa como, por exemplo, uma lanchonete, uma loja de roupa, que ocupa a função de gerente ou de caixa, via de regra, a gente não se sente obrigado a ter que exercer essa mesma bondade hipotética, né? Ali naquela situação. Quer dizer, a ética, os espaços, a divisão dos espaços entre sagrado e profano, cria também duas formas de viver, né? Duas concepções éticas de vida, quer dizer, uma ética que corresponde ao espaço sagrado e uma ética que corresponde ao espaço não sagrado, ao espaço profano. Essa idiosincrasia, né, essa divisão de uma duplicidade moral do eu, ela infelizmente produziu um dano irreparável, talvez, à vida não só da comunidade cristã como toda ao longo da história, mas também produziu uma certa cultura em certos cristãos de se condicionar para atuar mais ou menos como um personagem no espaço A, diferentemente do espaço B. Isso era feito, isso era uma prática na época de Jesus. A expressão hipócrita, né, significa exatamente ator, ou aquele que atua, né?
Então, quando Jesus dizia para os fariseus hipócritas, né, para os escribas e fariseus, ele estava querendo dizer sobre esse hábito que já existia na época dele, esse hábito de criar uma divisão moral do eu e atuar de forma diferente, para não dizer um contraste, né, no espaço em detrimento ao outro espaço. Infelizmente, isso tem acontecido. Infelizmente, nós vivemos com personagens, ou como personagens em determinados espaços, ou condicionado pela lógica de cada espaço, né? A lógica cultural de cada espaço. Então a gente desenvolve um personagem bondoso para atuar de forma eficiente no espaço da cultura moral da igreja evangélica, do espaço evangélico, da comunidade evangélica. E lá as pessoas ficam admiradas com a forma mansa como a gente conversa, porque a gente tem essa compreensão de bondade, né? É uma pessoa bondosa, é uma pessoa mansa, que fala manso, que dá atenção, etc., né? Essa é uma concepção distorcida de bondade. Na verdade, bondade não pode ser pensada como comportamento, eu diria, comportamento performático das emoções de uma pessoa, né? Como é que as pessoas elas aparecem emocionalmente em determinados espaços, parecem com sisudas, com certa serenidade, etc., né? Não, bondade não tem nada a ver com isso. Bondade deve ser compreendido como uma forma de viver em que o imperativo da vida segue para a seguinte definição: pratique o bem o tempo todo. É uma mensagem que foi mensagem do profeta, do grande profeta Isaías, né? Deus usou o profeta para dizer isso ao povo: olha, siga o bem, pratique o bem. Sempre quando ele está dizendo siga o bem, pratique o bem, ele está dizendo para o povo: sejam bons. A grande, eu diria, missão de Israel no Antigo Testamento era de fato colocar essa prática, né? Ou esse imperativo, né? Imperativo moral na prática. Quando eles lidavam com pessoas que faziam parte de outras culturas, né? Outras geopolíticas, então, e até mesmo com as pessoas havia uma certa dificuldade de comunicação, né? Entre Israel, entre as tribos de Israel, havia uma certa competição entre elas, à medida que o processo de sedentarização acontece na Canaã e Israel deixa de ser um sistema social tribal e se torna então uma monarquia com o primeiro rei Saul, né? Mas na verdade havia uma certa dificuldade de comunicação entre as tribos, né? Sempre houve essa dificuldade, mas entre elas já haviam, e entre os povos em volta também havia. Então a bondade é saber realizar o bem para as pessoas, independente se há um sentimento favorável a elas ou não. Quando Jesus diz: olha, se o teu inimigo tiver necessidade, você tem que ter a capacidade de amar, de fazer o bem ao seu inimigo, de ser bondoso em relação ao seu inimigo. Por isso ele diz: ame o teu inimigo. Isso é um desafio e uma novidade também do ponto de vista ético para o judeu da época de Jesus, porque se tinha muito claro que o inimigo não se podia amar o inimigo, né? Tem que amar só os amigos, os de casa, os próximos, os parentes, né? E por isso que foi de causar estranheza para o intérprete da lei quando Jesus coloca na forma
de interagir do samaritano, ele chama aquilo de amor. Ele fala assim, aquele amou o próximo. Amor não porque a pessoa que estava caída no chão semi-morta era um próximo, era um parente dele, mas porque ele se tornou próximo à medida que estendeu a mão para suprir a necessidade daquele que estava semi-morto. Então, isso aí exemplifica bem o que significa bondade. O apóstolo Paulo, ele diz que se o nosso inimigo, desculpa, deu uma soluçada, né? Se o nosso inimigo tiver sede ou fome, nós temos que suprir as necessidades dele. Então, bondade é isso, é a capacidade de realizar o bem do próximo por causa do próximo mesmo. É curioso que essa foi a definição que um teólogo alemão deu, né? Ele é um teólogo muito controvertido, né? Mas ele escreveu um livrinho para tratar de questões práticas, chamado Introdução à Teologia Evangélica, e nesse livrinho ele faz então essa belíssima definição do que significa amar, né? Amar no Novo Testamento, diz ele, que significa fazer o bem para o outro por causa do outro. Não existe a motivação do benefício recebido pelo bem praticado. Essa relação ou essa motivação que guarda a reciprocidade, a troca de favor, ela não existe, ela não se comporta, ela não pode ser comportada no conceito de ágape e nem de bondade, agaposune, não pode. Quem ama e quem consegue exercer a bondade não deve fazer isso para obter benefício por causa disso. É bondoso quem consegue fazer o bem sem esperar o retorno desse bem feito pelo outro e para o outro, né? Por isso que o Bache diz, amar significa fazer o bem para o outro por causa do outro mesmo, né? Então a gente separa, e a gente, ao exercer a bondade, a gente deve eliminar as diferenças. Primeiro, as diferenças ideológicas, as diferenças políticas, as diferenças, eu diria, entre parentes, né? Entre aqueles que são mais empáticos e menos empáticos, diferenças sociais, diferenças econômicas, enfim, quem quer viver como filho da luz deve ser bom, uma pessoa boa e consiga exercer a bondade. O que significa exercer a bondade? É a capacidade de fazer o bem para o outro por causa do outro mesmo. E há uma outra definição que Paulo dá, né, para a luz, ou como eu diria, pode ser considerado, né, uma característica moral de quem ele diz ser filho da luz, né, ao se reportar a essa metáfora, essa justiça. Eu me lembro, né, do que Jesus fala lá no monte do sermão, não, o sermão do monte, desculpa, sempre faço a troca. Ele diz que bem-aventurado, né, são aqueles que têm sede, fome de justiça. A gente ouviu muito esse conceito de justiça, né, pela pena de alguns religiosos de tendência libertacionista, né, e sempre que a gente fazia uso desse conceito, ou a gente ouviu falar sobre conceito, entre protestantes também, que seguiam a linha mais ou menos paralela à teologia da libertação, alguns costumam chamar de distante da libertação, né? Esse conceito mais, eu diria, político, mais macrodimensionado, né? Macrodimensionado, que é a justiça social. Na verdade, a justiça
é um conceito que deve ser pensado do ponto de vista da sua dimensão micro-relacional. O que eu quero dizer, né? Justiça é alguma coisa que é bem diferente do que a gente compreende hoje, né? Nós não precisamos ter a conjugação de certas leis para compor a fisionomia da justiça. Nós não precisamos, portanto, sentir que a gente pratica a justiça quando a gente consegue transpor os limites estreitos da individualidade. Não é isso que não pode ser pensado dessa forma. Justiça é um conceito que está para além, é maior do que o conceito de lei. É um conceito que a gente tem dificuldade de entender, porque se a gente compreender bem o que significa esse conceito que sugere esse comportamento moral, a gente vai ter dificuldade. Lembra que Jesus disse aos seus discípulos: se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, vocês não farão parte do reino. Então, qual era a fonte da justiça para o fariseu, né? Era a lei. Lembra que naquele episódio da mulher pega em adultério, né? Eles querem realizar a justiça aplicando a lei ali. Aí Jesus diz: olha, se for aplicar a lei, então a justiça vai ter que ser mais extensiva e vai ter que atingir a todos. Não é só aqueles que praticam determinada modalidade de pecado, como é o caso dessa mulher que foi pega em adultério. Aí ele diz: olha, então, se alguém aqui não tem cometido pecado, e aí sai só da categoria do pecado o adultério, que lance a primeira pedra. E ali Jesus extrapola o sentido de justiça compreendido pela lei. Então, ali Jesus chama o bom senso, né? Reflexão sobre se de fato se pratica a justiça no cotidiano, com essa coisa de aplicar a lei, ser um cara certinho com a lei, né? Que cumpre os deveres que a lei impõe. Na verdade, não se deve levar em conta as demandas da lei propriamente, mas as demandas da pessoa humana. Para quem lê o Novo Testamento, deve entender que o que é prioritário para Jesus não são as instituições sociais existentes, é a pessoa humana. Então, Jesus lida com a pessoa humana. Jesus diz que a pessoa humana é objeto da redenção de Deus, e é somente a pessoa humana. O reino de Deus não está aí no mundo para redimir instituições, para redimir, eu diria, certas dificuldades institucionais de interação entre o Estado e o indivíduo, entre as estruturas sociais e a capacidade de estratificar benefícios para os indivíduos na vida social, numa sociedade organizada. Não. O reino não vem para consertar essas coisas, porque essas coisas não são consertáveis. São coisas que, na verdade, não são objetos da redenção que o reino vem trazer. O reino vem para curar, não é a instituição A, B ou C, mas vem para curar pessoas que têm doenças dessa ordem, daquela ordem. É para isso que o reino veio, né? Então vem o teu reino, mas não é vir um reino para estabelecer um mundo sem desigualdade social. Não. Estabelecer o reino para curar moralmente o homem, para que ele aprenda a viver para além de si, para que ele consiga exercer a bondade e realizar o benefício ao outro por causa do outro mesmo.
Veja bem, um exemplo para muitos que estão provavelmente escutando essa pequena reflexão. A gente tem um costume de se encontrar, geralmente, entre as famílias no domingo, não temos? Sim, nós temos. Veja bem, quando a gente vai para a casa da mamãe, para aquele almoço de domingo, onde a mamãe faz o almoço sozinho, e as pessoas vão e comem, assim, empanturram, né, de comida gostosa que a mamãe fez. Aí acontece uma coisa curiosa, todo mundo leva o prato e põe lá onde o prato fica para quem vai lavar, né? Então todo mundo acumula ou deixa o prato na mesa para alguém pegar e lavar depois. Eu penso o seguinte, será que essa prática ela é moralmente correta? É correto a mãe assumir o ônus moral de fazer comida para 10 pessoas e depois ter que lavar todos os pratos? Então, se a gente for pensar, se todo mundo tiver consciência do que é praticar justiça nessa dimensão micro-relacional, significa saber socializar tanto benefícios quanto não benefícios ou prejuízos, né? É ruim, gera um certo mal-estar, ficar muito tempo em pé, lavando prato, lavando panela, mas veja bem, é justo lavar as panelas que sujaram para fazer a comida, é justo lavar os pratos, é justo limpar o chão, é justo fazer o que é necessário ser feito para que haja uma distribuição equitativa de responsabilidade. E isso a gente não compreende com o conceito. Infelizmente, boa parte das pessoas não compreende. Elas vivem de forma torta. Elas sempre abusam da paciência dos outros. Elas nunca estão dispostas a socializar prejuízos, ou melhor, benefícios e prejuízos, né? Elas simplesmente almoçam, largam o prato sujo, vão embora e agradecem. Isso é praticar injustiça sob o rótulo de que é assim que é a vida familiar. Não. A vida familiar também é um lugar e um espaço em que a justiça do cristão deve ser praticada. Então, se todos pegassem um prato e lavassem o prato que sujou o garfo, ajudassem com as panelas que sujaram para fazer comida, aí sim, se a gente pratica isso, a gente teve a compreensão correta do que significa a distribuição equitativa da responsabilidade, porque é assim que a gente tem que definir o conceito de justiça. É distribuição equitativa de responsabilidades, para não concentrar só na mão de um ou na vida de um. Então a gente tem que participar de alguma forma, a gente tem que se doar de alguma forma, não pode deixar concentrado na responsabilidade de um e achar que é isso aí, porque não, mas ele tem mais condição do que eu, então, mas ele tem menos idade que eu, ou mais, então mais idade ou menos, não sei. A gente sempre tem justificativas para salvaguardar a nossa injustiça socialmente modelada, né? Porque a gente se acostumou em ser injusto e nas pequenas coisas. E essa expressão de Paulo, né? Os frutos da luz, aí ele diz justiça de Caio Sul, opa, né? Então, como é que a gente faz para viver daqui para frente? Você não vai ficar pensando em fazer uma cesta básica para distribuir para as pessoas de renda social, ou renda econômica ou renda financeira baixa. Isso pode ser feito, não tem problema. A gente pode assumir ou co-assumir a responsabilidade de ajudar pessoas e não deixar isso só para o Estado, mas não é disso que se trata a justiça. Então, sempre quando existe uma má distribuição equitativa das responsabilidades, ali se erradica um comportamento fundamentado na base de uma injustiça.
compreendida a nível micro-relacional. Eu acho que vocês devem estar entendendo mais ou menos, né, sobre o que significa isso e quais as implicações para viver de maneira justa, né? E uma última expressão que o Paulo diz para definir a característica de uma pessoa que é portadora da luz, na condição de filho da luz, é o conceito de aletheia, verdade. Esse conceito é também um outro conceito que é muito mal entendido, né? Boa parte das pessoas tiveram dificuldade de definir a verdade. Afinal de contas, é aquela famosa pergunta, né, que fazem para Jesus lá no contexto, naquele contexto em que ele estava sendo prejulgado pelo povo, né, para ser crucificado. O que é a verdade, né? Essa é a pergunta famosa de Pilatos, né? Aí muitos querem filosofar em torno do conceito verdade. É uma forma de pensar a verdade filosoficamente. Mas quando Paulo fala de verdade, ele não está pensando na verdade filosoficamente falando. A verdade é que na verdade, um conceito de encaixe moral. Na verdade, o que significa verdade significa coerência na maneira de ser, né? Valores e crenças devem ser compatibilizados dentro dessa, diria, forma de vida, dessa forma como se vive no cotidiano. Então, quando existe uma distensão, quando existe uma descontinuidade entre aquilo que se crê e aquilo que se vive, então essa descontinuidade representa a antiverdade. Exatamente, a antiverdade. É o oposto da verdade. Então, quem quer viver a verdade tem que aprender que não há descontinuidade entre o sim e o não. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Porque quando há uma ruptura, uma descontinuidade, se descaracteriza em termos de eficiência moral o que se quer dar a entender com o conceito, o que se quer indicar como forma de comportamento, conduta moral, o conceito verdade. Então nós estamos lidando com conceitos, o conceito de justiça, o conceito de bondade, o conceito de verdade. E boa parte das pessoas tem essa dificuldade de viver sem traumas no cotidiano. Eles estão o tempo todo produzindo um trauma que vai gerar uma lesão, que vai gerar uma ruptura entre aquilo que elas dizem crer e aquilo que elas costumam deixar que as pessoas percebam elas na forma como elas vivem. A base do modo moral das pessoas são os valores. Portanto, há uma relação entre ethos e valor. O modo como eu opero na vida é o modo sustentado pelas crenças e os valores que eu possuo. Então, é isso aí. Por isso que Jesus disse que da fonte amarga não pode nascer águas doces, ou de fontes doces não pode nascer águas amargas, porque não pode haver descontinuidade. O que é de natureza boa tem que produzir bom fruto. O que não é de natureza boa não pode produzir bom fruto. Sabe o que significa ser demoníaco, ou demônio, ou Satanás, diabo? Diabo, ele é diabo porque é impossível e improvável haver qualquer tipo de variação moral do diabo e seus demônios para o bem. Por isso que para eles não há redenção. Porque mesmo que se faça o apelo de mudança e de transformação, isso é ignorado. Isso é tornado para eles objeto de chacota, de menosprezo, de desprezo, né? Quer dizer, toda vez que a gente pensa, né, por que
O diabo não tem redenção para o diabo, porque não há possibilidade para o diabo variar para o bem, como não há possibilidade para Deus variar para o mal. Portanto, Deus é o sumo bem, porque não há possibilidade de variação para o mal, inexiste em Deus, como também inexiste a variedade de variar para o bem por parte do diabo e dos seus demônios. Então, para eles não tem redenção. Por isso que há uma relação quase que inevitável que se faz entre o diabo e a punição da vida no Hades, no inferno, né? É exatamente isso, porque uma pessoa que viveu a vida toda desconvertida, desgarrada, desinteressada no bem, tratando o bem como se fosse lixo, essa pessoa não pode ter o melhor lugar para se viver na eternidade. Eu não sei se estou me fazendo compreendido, né? Espero que sim. Mas é exatamente isso. E eu queria que vocês pensassem nessa breve reflexão, porque quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, então eu estou tentando dar para vocês uma dimensão mais clara para se pensar o modus operandi de ser luz do mundo. Então, está aí a dica, está aí a reflexão, e vocês agora têm a obrigação de pensar como cristãos se de fato vocês estão caminhando para essa direção. Eu queria que vocês pensassem, porque muitos vícios ocuparam, né, o cenário da igreja evangélica nos últimos 40 anos. E dentre eles um movimento chamado movimento de confissão positiva, né? Esse movimento, ele foi um movimento que comprometeu praticamente de forma completa a capacidade de um cristão entender a sua resposta moral frente ao indicativo da graça de Deus, que passou a ser diferente por conta da ética que se desenvolveu a partir desse movimento de confissão positiva. Quer dizer, os crentes evangélicos que acreditam nesse movimento, nessa teologia de confissão positiva, são mais voltados para as suas necessidades e, portanto, eles têm uma dificuldade imensa de socializar benefícios. Eles têm uma dificuldade imensa de distribuir equitativamente a responsabilidade. E têm uma dificuldade imensa de produzir continuidade na forma como se produz uma coesão entre valores e modo de ser, entre valores e etos na vida cotidiana. Então, é aquela coisa de nós construímos a partir da concepção de vida, entre aspas, de vida na fé, oriunda dessa teologia de confissão positiva, uma ética do egoísmo, uma ética do autorreferencialismo, uma ética que coloca o umbigo no centro de tudo, uma ética que produz culturas narcisistas, uma ética que diminui as pessoas porque elas se tornam ranzinzas, incapazes de realizar o bem para o outro. Elas ganham para si mesmas, tudo que elas trabalham e o retorno do trabalho é investido só no capital econômico que beneficiam somente a elas. Não há distribuição, elas só acumulam, elas vivem para acumular. Elas compram uma casa, depois compram outra, depois compram uma casa de praia, depois compram um apartamento em outra cidade, depois vão compram um carro, depois compram mais um outro. Elas só acumulam. Preste atenção. Jesus disse que o cristão não vive para acumular bens. O cristão não pode acumular bens. A expressão de Jesus é bem clara: não acumuleis para vós outros nenhum bem aqui na terra. Se a gente é peregrino, aquela famosa definição atribuída a Siddhartha Gautama, né? Ele diz o seguinte: Siddhartha Gautama,
A vida é uma ponte, e sobre ponte não se constrói casa. Mas nós construímos. Infelizmente, a teologia de confissão positiva condicionou os evangélicos, os crentes evangélicos, que esqueceram da fé cristã, que não compreenderam até hoje a fé cristã, de que acumular não é valor para a fé cristã. O valor é socializar, é distribuir. Paulo, ele diz para alguns crentes ou algumas pessoas da comunidade de Éfeso que havia se convertido à fé e que, infelizmente, tinha prática de roubar. Ele diz, olha, aqueles que roubavam, não roubem mais. Então, primeiro, eles vão ter que desconstruir um comportamento que foi praticamente socialmente modelado. As pessoas, quando viu o ladrão, já tinham expectativa de serem roubadas por eles. Vão ter que desconstruir isso. As pessoas vão ter que perder o medo, quando verem eles novamente, não verem como um ladrão mais. E Paulo diz, antes trabalhe, eles vão ter que construir um outro modo de ser a partir de um valor. Se eles eram improdutivos, não trabalhavam, só roubavam, eles vão ter que passar a trabalhar, serem produtivos. Mas a noção de produtividade não é capitalista, porque para Paulo não se produz para concentrar benefícios, não se produz para acumular patrimônio. Ele diz, aquele antes trabalhe para que tenha como acudir necessitado. Veja bem, é trabalho com uma finalidade moral. E qual finalidade moral? É socializar. Então, se a gente socializa, a gente não acumula. Se a gente tem a prática de fazer o bem, a gente não tem uma sociedade doente para viver dentro dela. Eu espero que vocês tenham entendido o significado dessa reflexão e espero que essa reflexão tenha tido o poder de mostrar luz nas trevas do entendimento de quem me escutou, se de fato tem dificuldades de entendimento da fé cristã. Espero que Deus abençoe a todos que escutaram e numa outra oportunidade a gente vai fazer outras reflexões. Um abraço. Quero reafirmar que essa reflexão que eu estou fazendo é a pedido do meu amigo e meu discípulo, que agora mora em Roca Salles, né? Eu não sei se mora aí ou se mora numa cidade próxima daí, mas o Hirata, né? Que é namorado da Fábio. Um abraço aos dois e que Deus abençoe a todos que escutarem esse áudio. Espero que ele seja de benefício, libertador e transformador para todos. Um abraço.